Hello, Macra Lovers! Tenho notícias maravilhosas para vocês. Apresento o nosso novo cupom de desconto Macra Lovers. Não importa o valor da sua compra no site da Fischer Fios. Esse cupom é o seu passe para descontos especiais e para receber seu fio em casa com todo o conforto que você merece. Hello, Macra Lovers! Tudo bem com vocês? No tutorial de hoje a gente vai aprender a fazer um suporte de garrafa super elegante. E a gente vai utilizar esse fio maravilhoso, que é o fio Astro da Fischer. Ele é um fio de malha metalizado e, como vocês já podem ver, ele tem um brilho maravilhoso. Ele é um fio premium, ele não tem diferença de espessura dentro do rolo e também ele tem a questão do metalizado, mas por dentro, na parte interna, a gente tem um fio de malha normal. Ele é um fio que ele também possui elasticidade e dá para produzir diversas peças, mas como vocês podem ver, eu vou produzir um suporte de garrafa junto com vocês hoje. Eu já cortei aqui os meus fios, vocês vão cortar 8 fios de 3,60 m. E uma dica super importante que eu quero dar pra vocês é que pra gente trabalhar com esse fio, como vocês viram quando eu puxei de dentro do rolo, ele é um fio fitado. Então a gente precisa esticar esse material antes da gente trabalhar para que ele volte pro rolotê perfeito. Mas se você quiser trabalhar com ele dessa forma, de uma forma fitada, também não tem problema, é só mesmo uma questão de gosto. Uma questão de cada um. Então, no meu eu vou utilizar dessa forma, eu estico sempre os meus fios antes de começar a trabalhar com eles. E vamos separar esses 8 fios agora. Eu vou falar para vocês essa questão das medidas em centímetros da garrafa que eu estou utilizando. Mas lembrando que não tem nenhuma diferença em relação a esse primeiro passo que eu vou mostrar para vocês. A única diferença é em relação à quantidade em centímetros de altura da garrafa de cada uma de vocês que vocês vão utilizar, certo? Aqui, essa garrafa, ela tem um tamanho de 24 centímetros, então vai ser aproximadamente aí 20 centímetros que a gente vai trabalhar. Eu não vou fazer até aqui essa parte de cima, eu vou deixar esses 4 centímetros mais distante, que vai ser onde a gente vai começar a construção da nossa alça, e vão ficar 20 centímetros. Em relação a essa parte aqui do diâmetro da garrafa, tem 23 centímetros, tá? Então é somente uma questão de mostrar para vocês a quantidade em centímetros, mas vocês podem utilizar o tamanho que vocês quiserem. Peguei aqui um dos meus 8 fios de 3,60 m e a gente vai começar pela parte onde a gente vai unir as duas pontas para poder encontrar o meio do nosso fio, tá? Como esse fio é um fio um pouco extenso, eu quis mostrar para vocês, mas eu já tinha separado aonde que ficaria o meio do nosso fio. Coloquei aqui o meu alfinete. A gente vai vir com os 7 fios restantes fazendo o mesmo processo. A gente vai encontrar as duas pontas para poder encontrar o meio do nosso fio. Encontrei o meio do fio e agora a gente vai vir e vai fazer a laçada inicial dessa forma como eu tô mostrando aqui para vocês. Esse daqui é o meu segundo fio, esse é o primeiro. Vou passar aqui por baixo e com essa alcinha que ficou aqui na parte esquerda, eu vou puxar esses 2 fios que ficaram do lado direito aqui por dentro. Lembrando, tá, que como a gente está trabalhando com o fio Astro e ele tem essa questão do metalizado e do fio de malha, é interessante que antes de você finalizar qualquer ponto, se você não quiser que o fio de malha fique aparecendo, você vem ajustando o seu fio conforme fica o metalizado para a parte de cima, escondendo o fio de malha para a parte de baixo. Fiz aqui a minha primeira laçada e eu vou repetir esse mesmo processo com os 7 fios restantes. A gente vai fazer a laçada inicial. Lembrando para vocês que são iniciantes, que ainda não aprendeu a fazer os nós básicos no macramê, eu tenho aqui uma playlist aqui abaixo, onde eu deixo para vocês
todo o passo a passo dos nós básicos no macramê. Tem ensinando a fazer o nó de laçada e o nó quadrado, que vão ser os dois nós que nós vamos utilizar nesse projeto. E aí eu vou seguir repetindo o mesmo processo, vou pegando cada um dos meus fios, vou encontrar o meio e dar a laçada inicial. E assim que eu finalizar, eu retorno aqui com vocês. E agora, depois de eu ter encaixado os meus 7 fios, eu vou pegar essa parte aonde estão a ponta dos meus fios, dessa parte onde está o fio guia, onde vocês encaixaram os fios. Aqui, nessa parte, tem uma laçada, como vocês podem ver, aonde a gente encaixou os 7 fios. Vocês vão vir aqui por dentro, ó, pegar os 2 fios e passar por aqui por dentro. Vou tirar o meu alfinete dessas duas partes. E agora a gente vai vir fechando como um círculo esse espaço. Vocês vão vir aproximando fio por fio, de um por um, até chegar aqui, ó, bem próximo, para fechar aquela laçada onde vocês passaram esse fio. Vou vir passando esse outro fio para o outro lado. Eu aconselho vocês a fazerem de um por um, porque como esse fio a gente está trabalhando com um fio metalizado, ele não desliza tão facilmente, ele tem uma certa trava por conta do metalizado que tem aqui na parte de cima. Então, a melhor forma que eu encontrei para poder estar fazendo esse início, esse começo, é dessa forma, puxando fio por fio, cada um deles fechando bem próximo àquela laçada. E agora, depois de ter fechado essa laçada aqui nessa parte, eu venho apenas com esse fio do outro lado e venho dando mais uma ajustadinha para poder esse círculo ele ficar o mais fechado possível. Outra coisa que eu quero frisar para vocês, agora nós vamos separar bloquinhos de 4 fios. Inicialmente essa parte aqui, ó, vocês podem ver que aqui tem o nosso primeiro fio e aqui é a voltinha aonde a gente passou os fios por dentro. Vou colocar um alfinete aqui só para ter essa marcação. E vocês vão dividir bloquinhos de 4 fios. E aqui tem 4 fios, aqui são 4. Para cá eu vou colocar mais 4 fios. E para cá, 4. Outra dica que eu vou dar para vocês. Como a gente está trabalhando com essa parte do metalizado, o ideal é a gente sempre tentar esconder essa parte do fio de malha. Obviamente que a gente não vai conseguir fazer isso em 100%, mas o ideal é que sempre antes de você finalizar o seu nó quadrado, é que você tente esconder ao máximo. Outra dica que eu vou dar para vocês, para que eu consiga esconder da melhor maneira, eu desenvolvi essa técnica, que seria dar essas voltinhas nos fios antes da gente trabalhar, porque dessa forma a gente consegue fazer com que o fio ele fique com o rolotê perfeito, sem ter que estar esticando o fio o tempo todo, e você consegue esconder o fio de malha por baixo. Então essa foi a maneira, a técnica que eu consegui desenvolver para trabalhar com o fio astro, que é lindíssimo. Eu não vou repetir muito como que faz o nó quadrado, eu vou falar apenas uma única vez para vocês, porque já tem vídeo aqui no canal explicando como que faz o nó quadrado e o nó quadrado alternado, que são os dois tipos que a gente vai trabalhar aqui. Vou colocar o link na descrição para vocês e qualquer dúvida pode deixar nos comentários. São 4 fios. O fio da esquerda vai passar por cima dos 2 fios centrais. O fio da direita a gente vai jogar por cima do fio da esquerda, vai passar por debaixo de todos os fios. E dessa forma a gente trabalhou primeiro o lado esquerdo do nosso nó quadrado. E como eu falei pra vocês, ó, dando essas voltinhas, eu não tenho com que me preocupar em relação a essa questão do fio de malha, que fica na parte de baixo. Eu já consigo fazer com que a minha peça, ela não fique aparentando o fio de malha na parte de baixo. Agora a gente vai fazer com o lado direito. O lado direito faz esse movimento passando por cima dos 2 fios do meio. O fio do lado esquerdo, ele passa por cima do fio do lado direito e ele passa por trás de todos os fios.
E dessa forma a gente fez o nosso primeiro nó quadrado. Vou vir aqui só ajustando o meu nó quadrado para ele ficar bem próximo. E agora a gente vai passar para o próximo bloco de 4 fios e vai repetir esse mesmo processo fazendo os nós quadrados. Volto novamente fazendo as voltinhas no meu fio antes de começar o trabalho, para poder esconder essa parte do fio de malha o máximo que eu puder, tá? Repito novamente o processo fazendo nó quadrado. E assim eu vou seguindo, fazendo os meus nós quadrados até eu ter o total de 4 nós quadrados aqui nessa estrutura. Como eu falei pra vocês, a gente vai separar os bloquinhos de 4 fios e com esses 4 fios a gente cria os 4 nós quadrados. E aí, fiz aqui os meus 4 nós quadrados com os bloquinhos que a gente tinha separado com os fios. E agora, a gente vai separar 2 fios de cada nó quadrado. Porém, nós vamos trabalhar com os 2 fios de cada nó quadrado. 2 fios de um lado e 2 fios do outro e fazer novamente um nó quadrado. Uma dica super importante que eu vou dar para vocês agora é em relação a essa questão em centímetros da quantidade do espaço entre esses nós quadrados. Como a gente está fazendo um suporte de garrafa, fica super a critério de vocês. Porém, eu vou utilizar a nossa garrafa como uma métrica para nossa próxima carreira e eu vou mostrar para vocês. Essa parte aqui que a gente iniciou fica sendo o fundo do nosso suporte de garrafa. O próximo nó quadrado que a gente precisa fazer vai ser utilizando esses 2 fios de cada nó quadrado. Então, a gente já precisa fazer o nosso próximo nó quadrado após a borda aqui da nossa garrafa. Como eu já tô aqui com a minha garrafa e tem uma medida aproximada, eu vou remover aqui a garrafa e eu tô com a quantidade em centímetros de exatamente 3 centímetros. Então, para a minha garrafa, para o meu suporte de garrafa, estou utilizando a medida de 3 centímetros. Vocês podem analisar a questão da medida em centímetros da garrafa de vocês e fazer de acordo com o que você desejar, seja mais amplo ou mais fechado. Essa questão da medida em centímetros é a critério de vocês. No meu caso, como eu mostrei para vocês, eu vou utilizar 3 centímetros, pegando 2 fios de cada nó quadrado. E aí, repito novamente o nó quadrado. Normalmente, vocês viram que eu coloquei aqui, ó, um alfinete nessa base, para que eu pudesse saber exatamente onde que ficaria essa questão em centímetros do nó quadrado. E como eu falei para vocês também anteriormente, o ideal é que você tente esconder ao máximo essa questão do fio de malha. Se você não tiver problema com isso, também não tem problema. No meu caso, eu quero que o fio de malha ele fique o máximo possível escondido. Vim aqui e finalizo o meu primeiro nó quadrado. Pra gente fazer os próximos, se você estiver iniciando e ainda não tiver tanta experiência em relação a essa questão em centímetros, é necessário que você tenha o auxílio da fita métrica o tempo todo junto com você. Mas se você já é uma macro lover experiente, que já tem uma noção de como que faz essa questão dos nós quadrados apenas com a visualização, então é somente fazer carreiras completas de nós quadrados em circunferência, sem nenhuma pausa. A gente vai fazer carreiras completas e depois vocês vão ver que eu vou colocar a garrafa para que esses nós quadrados fiquem bem ajustados. Vou vir aqui, ó, novamente os 3 centímetros. Eu venho só aqui no tabuleiro de macramê, colocando essa marcação. Coloco aqui também para os dois não se movimentarem, para a gente ter mais ou menos uma noção de onde que vai ser os 3 centímetros. E, gente, eu coloquei lá no meu Instagram, mostrando para vocês no dia que eu recebi esse macramê Bosch, lá nos meus stories. E eu vou colocar aqui para vocês o link na descrição para quem tiver interesse em adquirir o seu. Eu confesso para vocês que essa placa de macramê em EVA, ela me auxilia bastante na produção de peças pequenas, como suporte de garrafa, chaveiros, até mesmo tops que sejam pequenos, que não tenham muita necessidade
de um manequim, do uso do manequim. Então eu vou deixar pra vocês aqui no link da descrição pra quem tiver interesse em adquirir o seu. E aí eu vou seguir aqui dando continuidade com os meus nós quadrados. E, gente, basicamente é um processo de repetição, não tem muito mistério para fazer o suporte de garrafa. É super indicado para quem está iniciando, quem ainda não aprendeu a fazer o nó quadrado, quem não aprendeu ainda os nós básicos, para você colocar em prática. O fio astro é apenas um diferencial que eu quis trazer para vocês. É um fio que ele é super diferente de tudo aquilo que a gente já viu no mercado. E a gente também vai deixar o link aqui para vocês na descrição para quem quiser adquirir o fio astro. E lembrando para vocês que vocês têm cupom de desconto para receber no conforto da sua casa. É só colocar o cupom MACRALOVERS e você vai receber um desconto super especial. Não se esquece, hein? E aí eu vou mostrar somente mais uma vez para vocês entenderem que realmente é um processo apenas de repetição. Como vocês podem ver, a gente fez aqui essa questão do círculo, onde a gente encaixou os nossos fios. Fizemos a primeira carreira com 4 nós quadrados. Na segunda carreira, a gente pegou 2 fios de cada nó quadrado para produzir a nossa terceira carreira. E assim a gente vai dar continuidade dessa mesma forma. A gente vai pegar 2 fios de cada nó quadrado e vamos seguir. Porém, a partir dessa terceira carreira, eu indico para vocês que vocês comecem a utilizar a garrafa de vocês, para que vocês coloquem o projeto de vocês na garrafa, já para você ir pegando o formato da garrafa. E aí você vem com uma fita adesiva no fundo da garrafa, cola, somente para você deixar fixado. E aí você segue fazendo aquele mesmo processo, pegando 2 fios de cada nó quadrado e produzindo o próximo nó quadrado, repetindo o mesmo processo até a quantidade desejada. E eu vou já voltar aqui com vocês quando eu já tiver com o processo já concluído. Vou falar para vocês a quantidade de carreiras que eu utilizei fazendo com o fio astro. Mas é super simples o processo. Na próxima carreira a gente vai fazer da mesma forma, faz aqui o nó quadrado e pega os 2 fios e a gente vai repetir até chegar na medida que a gente desejar. Como vocês podem ver, eu já finalizei aqui as minhas carreiras do corpo da nossa garrafa. Foram no total de 9 carreiras de nós quadrados, como vocês podem ver, sempre pegando 2 fios de cada nó quadrado para a construção do próximo. Aqui nessa parte do meio, ficou dessa forma. Eu já estou contando a 9ª carreira com esse primeiro nó quadrado até aqui a parte de baixo. Nessa próxima etapa, a gente vai fazer a construção das nossas alças. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai separar, ó, 2 nós quadrados para o lado direito e 2 nós quadrados para o lado esquerdo. E aí, vocês vão pegar e vão fazer um nó simples, um nó normal nas 2 pontas, como se fosse aqui já no finalzinho da boca da garrafa de vocês. Eu vou fazer dessa forma, vou colocar 2 dedos, vou passar a laçada por trás dos meus 2 dedos, jogo todos os meus fios aqui, ó, por trás, e eu vou pegar aqui por dentro dessa laçada todos os fios. Vou puxar logo e agora a gente vem apenas ajustando aqui o nó para que ele fique bem ajustado. Se você quiser, você pode vir puxando cada um dos fiozinhos para poder dar uma selada maior. E aí você puxa cada um desses fiozinhos separadamente para poder fazer com que o trabalho fique 100% bem presinho. E aí, como eu falei para vocês, ó, o nó ele fica dessa forma e a gente vai fazer esse mesmo processo aqui do outro lado. Eu vou repetir novamente para vocês. É importante que vocês tentem deixar essa questão do nó do mesmo tamanho. Eu vou vir aqui novamente, vou pegar 2 nós quadrados, a gente vai vir só apenas com 2 dedos. Eu tô com os dedos bem abaixo aqui dessa parte
final da garrafa, passo todos os meus fios por trás dos 2 dedos, jogo esses fios pra cá pro lado e eu puxo eles aqui por dentro dessa laçada. E aí antes de fechar, eu puxo todos os fios de uma vez, porque desse segundo passo a gente precisa deixar os 2 nós quase no mesmo lugar. E aí você vem ajustando os fios para você conseguir dar uma laçada maior, você vem puxando fio por fio. E aí fiz aqui os meus 2 nós. Como vocês podem ver, os 2 ficaram no mesmo lugar, no mesmo tamanho. Agora a gente vai passar realmente para a construção da nossa alça. Eu vou remover aqui a nossa garrafa. A gente vai trabalhar apenas com essa questão das alças. Como a gente ficou com a quantidade de 8 fios, eu vou colocar 3 fios do lado direito, 3 fios do lado esquerdo e 2 fios aqui no meio. E a gente vai trabalhar uma trança normal, uma trança simples, para que todo mundo consiga produzir esse suporte de garrafa. Mas, por exemplo, se você quiser repetir um padrão de nó quadrado ou nó quadrado invertido, qualquer outro tipo de padrão, com nós, se você já for um nível mais avançado, você pode ficar à vontade, mas eu vou fazer dessa forma. E aí eu vou trabalhar a trança normal, igual como a gente faz no nosso cabelo. E aí o único segredo para vocês não se enrolarem é nessa questão dos metros. Eu vou fazer esse processo da trança durante 60 centímetros, tá? Porque eu quero que essa alça no total ela tenha 1,20 m. Então, é 60 centímetros do lado direito, 60 centímetros do lado esquerdo. E aí, vocês seguem repetindo esse mesmo processo, fazendo 60 centímetros de cada um dos 2 lados. E eu vou seguir aqui fazendo, e quando eu voltar, eu mostro pra vocês como que vai ser essa questão da finalização da alça. E aí, quando você finalizar, fizer 60 centímetros dos 2 lados, a gente vai só colocar essa fita adesiva aqui nessa parte das pontas, pra gente conseguir trabalhar melhor esse processo que a gente vai fazer aqui pra finalização do nosso suporte de garrafa. E aí, para esse nosso último passo, a gente vai só igualar essa questão das 2 alças. Como eu falei pra vocês, eu fiz 2 alças de 60 centímetros e vocês vão virar elas para o lado certo, tá? Cuidado para vocês não finalizarem a alça de vocês com o lado oposto. Como vocês podem ver, teve uma alça que ficou com 60 centímetros e a outra ficou passando um pouquinho. Então, a gente vai unir essas 2 pontas agora de forma uniforme. Eu peguei aqui o meio delas duas pra gente começar a fazer o fechamento aqui dessa região, tá? Vocês vão precisar unir de forma uniforme essas 2 alças, bem no meio, encontrar o meio entre as 2 alças. No meu caso, o meio ficou sendo aqui, ó, dessa forma. Eu tô colocando aqui o alfinete para que vocês consigam ver. E nessa parte vai ser importante também vocês definirem, tá, a quantidade de centímetros que vocês querem para essa parte do ombro de vocês. No meu caso, eu vou colocar uma pequena medida mesmo. Eu vou colocar aqui, ó, onde está sendo finalizado essas 2 fitas. Essa parte aqui, ela vai ficar aproximadamente com 12 centímetros aí. Eu vou iniciar primeiro por esse lado. E aqui nessa parte a gente vai fazer uma laçada também bem simples, que é bastante utilizada no mundo do macramê, principalmente para quem trabalha com essa parte de decoração. Eu vou colocar aqui esses alfinetes para que vocês consigam entender. Esse fio que eu tô acrescentando aqui, ó, ele é um fio de 2 metros que a gente vai utilizar para poder fazer a nossa laçada. Eu coloquei, ó, uma pequena parte dele aqui por cima das alças que a gente vai construir. E eu vou vir fazendo essa voltinha aqui, dessa forma. E aí, vocês vão fazer dessa forma, dando essa voltinha. Eu vou remover aqui os meus alfinetes,
todos eles. Eu só queria mostrar pra vocês como que tá sendo feito, ó. Tô fazendo essa volta. Vou segurar aqui na minha mão aonde vai ser o começo, que eu já tinha feito a marcação. E vou vir aqui com esse outro lado, fazendo voltas com esse fio, unindo essas duas alças. É importante que nessa parte não sejam dadas voltas muito apertadas, para que não fique um trabalho muito justo. E aí vocês vão fazer esse mesmo processo durante esses 12 centímetros, até aqui o finalzinho, aonde tá essa laçada. Vou vir aqui fazendo as minhas voltas. Vocês vão dando volta após volta até chegar à quantidade de 12 centímetros que eu tinha falado anteriormente pra você. Quando eu chegar aqui nessa parte final, eu volto aqui com vocês. Cheguei aqui na parte final, aonde deu a medida de 12 centímetros. Aqui nessa parte tá o fio, aonde eu iniciei. E nessa parte aqui da laçada é aonde eu vou colocar esse fio que a gente utilizou para fazer as voltas, tá? Eu vou vir aqui com a ponta desse fio, passar aqui por dentro dessa laçada. E aqui eu vou colocar só um alfinete aqui para poder ficar melhor de vocês conseguirem visualizar. Com o fio do outro lado, nessa outra ponta, a gente vem puxando esse fio para arrematar aqui dentro dessa trama, ó. Tô puxando aqui esse fio. Cuidado para vocês não puxarem demais. E como eu falei para vocês, como esse fio ele não é um fio que ele tem tanta maleabilidade, não é tão fácil de deslizar ele, vocês vão ter que colocar um pouquinho de força. Mas cuidado para não passar tudo de uma vez, porque senão vai desfazer. E aí você também pode ir ajudando aqui com a questão da unha, passando aqui por cima, para poder fazer essa questão do arremate. Vou puxar aqui mais um pouquinho, consegui puxar. E agora a gente vem cortando e finalizando todos os fios. Vocês viram aqui que sobrou esses fios aqui pro lado direito. Vem aqui bem rente mesmo, ó, bem rente, bem próximo. Você vem e faz o corte de todos os fios. Eu, no momento, tô sem a cola Pega Mil aqui comigo, mas vocês vão colocar uma gotinha de cola Pega Mil aqui, ou pode ser cola instantânea, da forma como vocês preferirem. E para arrematar esses fios, vocês vêm depois só com a pontinha da tesoura e vem colocando eles aqui pra parte de dentro, tá? Mas se vocês quiserem, é somente colocar uma gota de cola da cola instantânea ou cola Pega Mil. E aqui desse outro lado a gente vai repetir o mesmo processo. Ó, vocês podem perceber que aqui desse lado eu tô até com a fita. Venho aqui bem próximo mesmo e venho cortando o fio. E aí a gente vem da mesma forma, coloca aqui um pouquinho de cola Pega Mil ou a cola instantânea e depois você vem arrematando os fios aqui pra parte de dentro. E dessa forma ficou a nossa alça. Vou colocar aqui a garrafa dentro novamente para vocês poderem ver o resultado final. E olha aqui que resultado lindo, incrível e super diferente que você vai poder dar para a sua peça. Uma simples peça onde a gente está utilizando fios e olha que fio lindo, maravilhoso. Essa parte aqui das alças também ficou sensacional. Tá super molinha, tá super maleável para encaixar no ombro. Esse é um tutorial super fácil. Para você que tá iniciando, é um tutorial perfeito para você colocar em prática os nós básicos do macramê. Essa parte aqui do fundo também da garrafa, que faz com que ela não fique em atrito direto com a parte do chão, para não descascar a sua garrafa e manter ela belíssima. Eu tenho certeza que se você fizer com esse fio astro, você vai arrasar e todo mundo vai parar e vai te perguntar que fio é esse. Então não perde a oportunidade, esse é um fio super diferente que a gente tem no mercado. E eu vou deixar aqui novamente para vocês o cupom MACRALOVERS para vocês adquirirem o material de vocês, a referência da cor que eu estou utilizando.